de inflexão, os intervalos em que a concavidade é para cima ou para baixo. Para determinar isso direitinho, o que a gente precisa? A gente precisa calcular a segunda derivada. E aí o que eu já fiz? Eu já copiei a primeira derivada aí da nossa função. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou montar um intervalo, por exemplo, esse aqui. E aí, a partir disso, eu vou derivar a função e aí vou determinar a segunda derivada dentro daquele intervalo, né? Então vamos lá. Caso 1. Caso 1, ele funciona se o x estiver nesse intervalo. E aí, se o x está nesse intervalo, então a gente sabe que a nossa função ela tem esse comportamento. Né? E aí eu vou derivar ela nesse intervalo. Vamos lá, derivando, a gente vai ficar com segunda derivada é igual. Aqui a gente vai ter que utilizar a regra do quociente. Qual é a regra do quociente? Deriva o primeiro, dá 4, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Lembrando que a função mais externa aqui é a função que eleva ao quadrado. Então, vou cair o 2 e colocar ela aqui. Elevado a 1, né? Elevado a 1 nem precisava botar. Vezes a derivada disso aqui, né? Porque a gente tem que utilizar a regra da cadeia. E isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado menos 1 ao quadrado Beleza? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui na maneira melhor de dispor isso aqui. Eu vou colocar esse 4 em evidência. E vou colocar essa parte de baixo em evidência aqui também. E aí o que vai ficar aqui? Vai ficar 4 sobre... Aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. A quarta, né? Porque potência de potência, a gente multiplica aqui os expoentes. E aqui dentro do nosso colchete, eu vou deixar esse cara aqui, que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui eu coloquei o 4 em evidência, então a gente não vai ligar, então vai ficar 2x vezes x ao quadrado menos 1 vezes a derivada aqui. A derivada disso aqui é bem tranquila, é polinômio, você já deve saber. Cai o 2 para frente, vai ficar 2x. Vamos lá, vamos caminhando. Aqui, ó, repare que aqui tem x ao quadrado menos 1. E aqui também tem x ao quadrado menos 1. Então, eu consigo colocar esse cara em evidência. Então, o que a gente vai ficar? 4 vezes x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 à quarta vezes... No primeiro aqui, vai sobrar só x ao quadrado menos 1. No segundo, vai sobrar só a multiplicação desses dois caras. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, né? Menos 4x ao quadrado. Beleza. Ó, aqui é x ao quadrado menos 1 e aqui é x ao quadrado menos 1.
Como ambos os termos são diferentes de zero, a gente consegue cortar, né? E aí vai ficar v duas linhas de x é igual a 4 vezes, vou fazer a parte de baixo primeiro, que é x ao quadrado menos 1 ao cubo. E a parte de cima ficou x ao quadrado menos 1 menos 4x ao quadrado. X ao quadrado menos 4x ao quadrado vai ficar menos 3x ao quadrado. E aqui vai ficar menos 1. E aí, deixa eu ver, a gente pode botar o menos em evidência. Menos 4, 3x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Beleza, a gente achou a primeira parte, né? A segunda derivada naquele intervalo. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o caso 2 e analisar a segunda derivada nesse intervalo aqui. Então vamos lá. A rocha, moleque. Caso 2. Caso 2. Se o x for maior do que 1. Se o x for maior do que 1, a gente viu aqui que v' de x vai estar aqui. Vai ser esse cara aqui. Então, v' de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vou utilizar de novo a regra do quociente. E eu vou tirar esse 2 logo e esse menos também da derivada, né? Porque constantes a gente pode tirar sem nenhum problema. Então isso aqui vai ser menos 2. E aí eu vou abrir aqui um colchete e vou começar a derivar o quociente. Então derivo o primeiro, mantenho o segundo. Derivo o primeiro, mantenho o segundo. Deixa eu só dar uma olhada. Aqui na outra eu mantive o segundo, né? Deixei o quadrado. Isso, beleza. Menos. Mantenho o primeiro. Derivo o segundo. E aí na derivada do segundo eu vou fazer só a mais externa, que é 2 vezes x ao quadrado menos 1. Elevado a 1 vezes a derivada interna. Eu vou botar aqui, mas esse aqui dava para fazer na hora. Espero que dê para ler aí. Se não der, isso aqui é um linha, não é um, tá bom? Dividido por isso tudo aqui é ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos 1 ao quadrado ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Isso tudo aqui, fecha o colchete. Vamos lá. Continuando. V' de x é igual menos 2 vezes, abre colchete. Deixa eu ver. Aqui, de novo, acontece aquele fenômeno, né? Tem x ao quadrado menos 1, tem x ao quadrado menos 1, e aí eu já vou cortar ele com de baixo. Então aqui, onde tem 2, eu vou cortar e vai virar 1. Onde tem 1, eu vou cortar. E aqui eu vou deixar o 3. Beleza? Eu estou cortando os de cima com os de baixo, já que a gente tem certeza que o x é maior do que 1. O x não pode ser 1. E nem menos 1, né? Então não dá problema.
Então ficou 2x vezes x ao quadrado menos 1 menos 2 vezes... Uai. Ah, eu cortei o errado. Esse aqui era o x ao quadrado menos 1. Esse aqui é o mais 1. Então foi mal. Esse aqui ele fica porque ele é mais. E o que tem menos, a gente corta. Então, pô, considera esse passo aí. Esse aqui que corta, ó. Esse aqui, ele permanece. Vai ficar 2 vezes esse cara, que é x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, que dá 2x. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Isso. Vamos lá. Vamos seguir. P' de x é igual. Vamos ver se dá para deixar alguma coisa em evidência. Tem um 2x aqui, tem um 2x aqui. Então dá para tirar 2x. Então vai ficar menos 4x. Aqui a parte de baixo vai ficar x ao quadrado menos 1 ao cubo. E aqui dentro vai sobrar quem? 2x eu tirei. Então vai ficar x ao quadrado menos 1 menos... Esse 2x eu tirei. Então vai ficar menos... E aqui eu posso distribuir. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 2. Isso. Não. Aqui vai ser o mais. Aqui eu botei o parênteses. Beleza. Seguindo. Menos 4x sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. E aqui vai ficar menos 2x ao quadrado menos 2. Show! Vamos ver. Esses dois aqui vai ficar menos x ao quadrado. E juntando esses dois aqui vai ficar menos 3. Olha, deu tudo negativo, né? Vou colocar esse menos para dentro. Ou tirar o menos em evidência. E aí menos com menos vai dar mais. E aí ele vai ficar um pouco mais tranquilo. Vai ficar 4x. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 3. Isso aqui dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. Então, beleza. A gente já descobriu como é que a função fica nesses dois casos aqui. E aí eu consigo escrever a segunda derivada de uma forma análoga, né, à que a gente estava fazendo. O primeiro caso aqui é se o x estiver nesse intervalo. Se o x estiver nesse intervalo, o que a gente achou foi isso aqui. Então, aqui. Então vai ficar menos 4, 3x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Isso aqui, se o x estiver entre menos 1 e 1. E aí, para o segundo caso, que a gente acabou de fazer, ele vai valer 4x vezes x ao quadrado mais 3 dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo
se o x for maior do que 1. Então a gente encontrou a nossa querida função. E aí basta a gente analisar ela nos... Primeiro ver se tem como ela zerar, né? E aí a gente começa a ver se tem pontos críticos, quer dizer, se tem ponto de inflexão, onde a concavidade é para cima, onde a concavidade é para baixo, enfim, né? Então vamos começar. Primeiro ponto de inflexão. Para dar ponto de inflexão, a gente teria dois casos, né? O primeiro caso, a segunda derivada ser zero, ou não existe. Para não ter, né? Já vamos abordar o segundo caso. Para não existência, como isso aqui é uma fração, a parte de baixo tinha que dar zero. Mas para essa parte de baixo dar zero, o x tem que valer menos 1 ou 1. E esses dois caras estão fora do domínio. Então a parte da não existência a gente já joga fora. Beleza? Porque não tem como ser ponto de inflexão se o ponto não está no domínio. Tá bom? Então a parte da não existência a gente já joga fora. Vamos se apegar só a dar zero. Então vamos lá. Primeiro caso. Vamos dizer que o x está nesse intervalo aqui. Caso 1. Se ele estiver entre esse intervalo, a gente tem que a segunda derivada é igual a menos 4, 3x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Para ser ponto de inflexão, isso aqui tem que valer zero. E para uma fração valer zero, obrigatoriamente o numerador tem que valer zero. Então isso aí implica que menos 4 vezes 3x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a zero. Dividindo por menos 4 dos dois lados, a gente vai ficar com 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. 3x ao quadrado igual a menos 1. E aí começa o absurdo aqui. X ao quadrado é igual a menos 1/3. E aí a gente teria que o x ele teria que ser raiz de menos 1/3. Isso aqui é um absurdo. Porque o x pertence aos reais, né? A gente não está falando de número complexo, nem nada disso. Então, no primeiro caso, a gente não tem nenhuma solução. Vamos passar agora para o segundo caso. Ver se tem solução no segundo caso. Se tem algum ponto de inflexão lá. No segundo caso, a gente tem se o x for maior do que 1. Vamos lá. Se o x for maior do que 1, a gente tem que a segunda derivada da função ela é 4x, x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. E isso aqui tem que ser igual a zero, né, para ser um ponto de inflexão. Para ser um ponto de inflexão, a gente já viu que o caso da não existência a gente joga fora. E aí a gente basta que a parte de cima seja zero, né? Lembrando, se eu tenho uma fração que dá zero, então o numerador tem que dar zero. Então vai ser 4x, x ao quadrado mais 3 tem que ser igual a zero. Vou dividir por 4. E aí eu tenho um produto de dois números reais dando zero. Se eu tenho um produto de dois números dando zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, aí abriria outros casos, né? Então, o primeiro caso seria x igual a zero. Mas esse caso a gente não pode usar. Por quê?
porque o nosso x é maior do que 1. Então não faz sentido esse. Então a gente vai descartar, vai escrever não convém, pois o x ele é maior do que 1. E o segundo caso é isso aqui dando zero. Então x ao quadrado mais 3 sendo igual a zero. E aí a gente tem x ao quadrado igual a menos 3, x igual a raiz de menos 3, é um absurdo, porque o x é real. Eu já acatei aqui, x pertence aos reais. Então, qual a conclusão que a gente chega? No primeiro intervalo não tem nenhum ponto de inflexão. No segundo intervalo também não tem nenhum ponto de inflexão. Sendo assim, não tem nenhum ponto de inflexão nesses dois intervalos. E aí a gente só precisa colocar os pontos de não existência na nossa curva para determinar as concavidades. Então vou colocar aqui o menos 1, o 1, que também é um ponto que não existe a função, e acabou. Então se eu souber um ponto aqui, eu consigo determinar a concavidade dele aqui e a concavidade dele aqui. Aqui eu vou escolher o 0, e aqui eu vou escolher o 2. E aí eu vou olhar quanto, vou ver, né, se a segunda derivada de 0, se ela é positiva ou não. Como é 0, ela vai estar no intervalo de menos 1 a 1. E no intervalo de menos 1 a 1, a gente calculou, né, viu como é que é a derivada. A segunda derivada, eu até copiei ela aqui em algum papel. Tá aqui, ó. A nossa segunda derivada é essa função aqui. Então, no primeiro caso lá, eu botei x igual a 0. Tá nesse intervalo aqui. Então, vou substituir aqui. Vou colocar 0. Colocando 0 aqui, a gente vai ficar com menos 4 vezes. Aqui vai ficar 0 vezes 0 ao quadrado dá 0, vezes 3 dá 0. Mais 1. Então, vai ficar mais 1 aqui. Dividido. 0 ao quadrado dá 0. Menos 1 vai ficar menos 1. Ao cubo vai ficar menos 1. Isso aqui é 4, que é maior do que 0. Sendo maior do que 0, então a concavidade é para cima. Então a gente já sabe que em todo esse intervalo a concavidade é para cima. E aí é que eu vou ver o V de 2 também, o V duas linhas de 2. Deixa eu pensar aqui. O de 2 a gente vai entrar nesse caso aqui. Esse caso aqui é bem tranquilo, ó, porque se eu botar 2 aqui, aqui vai dar um número... Essa parte aqui é sempre positiva, né? Eu estou pegando o 3, que é um número positivo, e somando outro número positivo, então essa parte vai ser positiva. Essa parte aqui também vai ser positiva, porque eu estou pegando um número maior do que 1. Então, 4 vezes um número maior do que 1 também é uma coisa positiva. A parte de baixo, se você reparar, também é positiva. Porque esse número aqui ele é maior do que 1. Então, se você pegar, sei lá, 2 ao quadrado menos 1, 5 ao quadrado menos 1, isso aqui sempre vai dar um número positivo. A parte de dentro, né? E aí, quando você eleva um número positivo ao cubo, continua sendo positivo. Então, eu não precisei fazer as contas para ter certeza que esse valor aqui ele é maior do que 0, né? Ele é maior do que 0. Então, a concavidade continua para cima. E aí, na nossa função, a gente tem sempre a concavidade para cima. Acho que no próximo deve ter as assíntotas e montar o esboço, né? Então, beleza.
Essa aí é a nossa 4 letra D, que acaba de ser finalizada.